Oi pessoal, professor Demis aqui novamente com vocês. E nessa aula nós vamos responder algumas listas de exercícios passados, tá bom? Para tirar todas as dúvidas sobre o assunto. Então vamos começar com a resolução da lista sobre atrito. Bem, essas questões foram tiradas do nosso livro didático. Então vamos lá. A quarta questão vai falar o seguinte: o sistema representado na figura está em repouso. Então isso aqui já mostra a primeira parte da nossa pergunta aí, né? Diz que o sistema permanece em repouso, porém prestes a entrar em movimento, ou seja, ele está quase entrando em movimento. Então, pessoal, a primeira coisa que você tem que fazer aqui é desenhar todas as forças, desenhar todos os vetores força aqui, né? Então a gente começa sempre aqui no sistema, né? A gente começa aqui pelo peso, né? Vamos colocar aqui, ó. É o peso do ar. Ele é um vetor, vamos desenhar aqui como vetor. Certo. O peso do ar, ele está segurando aqui também o bloco, um fio, né? E toda vez que aparece um fio, o que vai acontecer? Vai aparecer aqui uma força de tensão. Essa força de tensão, ela é igual a essa outra aqui. É um par de ação e reação. São dois corpos aqui diferentes, então é possível ter um par de ação e reação. E toda vez que aparece aqui o fio tensionando aqui, vai aparecer. O ar não está triscando aqui na parede, então não vai ter força normal no ar. Em compensação, no B, olha só o que acontece no B. Nós temos o peso do B, peso do corpo B. E como ele está em contato com uma superfície, vai aparecer uma força normal. Vou colocar só força N, né? Porque não precisa colocar, então... não só tem essa normal, então só bota N aqui. Então, pessoal, por que o corpo não está indo para a direita? Porque ele está sendo puxado aqui pelo peso do ar, que essa tensão aqui está puxando aqui, né? Porque aqui vai aparecer uma força que é exatamente a nossa força de atrito. E a força de atrito aqui, inclusive, é a força de atrito máxima. Por quê? Porque o objeto está na iminência de entrar em movimento. E quando ele fala aqui que o corpo está em repouso, significa dizer, pela primeira lei de Newton, vou colocar aqui, ó, primeira lei de Newton, que a somatória de todas as forças tem que ser igual a zero. Ou seja, todas as componentes, tanto na vertical quanto na horizontal, tem que se anular. Então, desse modo, se você analisar pelo sistema completo ou apenas por bloco, você pode notar aqui facilmente que o peso do A ela é exatamente igual em módulo à tensão aqui que vai aparecer. E que o peso do B ela vai ser igual à força normal. Isso eu posso provar pelo fato de as componentes nas verticais elas têm que ser anular, porque a somatória das forças, de acordo com a primeira lei de Newton, tem que ser igual a zero. Também a gente pode ver aqui na horizontal que a força de atrito máxima ela vai ter que estar igual à força de tensão. Então isso quer dizer que, utilizando essa expressão, essa primeira aqui com essa última, que a força peso do ar, ela vai ser exatamente igual à força de atrito aqui, máxima, estática aqui, máxima, tá bom? Então ele te dá os valores, ele diz que a massa do ar, ela vai ser de 4 kg e a massa do B, ela vai ser de 8 kg, ok? Então o que ele pede? Na letra A, o módulo da força de tração no fio, que une os blocos A e B. Muito fácil, né, pessoal? Muito fácil mesmo. Vou botar aqui de vermelho. Olha, o peso do ar é igual à tensão aqui, ó. A gente analisa aqui essa partezinha aqui desse corpo aqui, ó. Vou colocar aqui o bloco A. Pelo bloco A, a força peso de A tem que ser igual em módulo à tensão, porque as componentes na vertical, nesse caso, tem que se anular, porque a somatória de todas as forças aqui vai dar zero. Primeira lei de Newton. Por que vai dar zero? Porque o corpo está em repouso. Primeira lei de Newton ela se aplica quando o corpo está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então, nesse caso, nós temos o peso. O peso do ar, pessoal, é calculado pela massa do corpo vezes a gravidade. Então, a massa do ar, eu já tenho
a questão nos fornece 4 kg. E a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Quando a questão não der, a gente pode considerar como 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o peso do ar, ela vai ser 40 newtons. 40 newtons. Como a tensão no corpo é igual ao peso do ar, a tensão aqui, portanto, também é de 40 newtons. Então, a resposta da letra A, 40 newtons. A alternativa B pergunta sobre a força de atrito. Olha só, pessoal, a força de atrito aqui na componente X, no bloco B, tem que se anular. Então, a força de atrito tem que ser igual à tensão. Então, como a tensão aqui é igual à força de atrito, então na letra B também nós podemos concluir que a força de atrito ela vai ser correspondente a 40 newtons, né? 40 newtons. E a letra C, vamos responder aqui, ele pede o coeficiente de atrito estático. O que é o coeficiente de atrito estático? É o número que dá uma numeração para a característica do atrito na interação entre aqueles corpos, né? Então, você pode calcular utilizando a formulazinha coeficiente aqui. Mas lembrando que essa força de atrito tem que ser a máxima, tá bom? A máxima para você poder calcular a força de atrito estática do corpo. Então, como eu tenho aqui 40, aqui vai ser o coeficiente vezes a normal. A normal é o peso do B, tá faltando a gente calcular o peso do B. Vamos calcular aqui. É a massa do B vezes a gravidade. Então, eu pego a massa do B, que é 8 kg, e multiplico pela força gravitacional. Então, vai dar 80 newtons. Então, vou colocar aqui 80 newtons. Então, tomar muito cuidado aqui. O 80 está multiplicando, então tem que passar dividindo, tá bom? Então, vai ser 40 dividido por 80. Então, o coeficiente de atrito estático é 0,5. Lembrando que o coeficiente não tem unidade, tá bom? Porque ele é apenas um índice. Então, foi fácil, né, pessoal? Essa nossa questão inicial aí foi tranquilo, né? Vamos para frente logo. Vem com calma, tira um print da tela, depois você vê o que você acertou, o que você errou, tá bom? Então, vamos para a próxima questão. Uma caixa de massa de 4 kg está apoiada sobre um piso horizontal. Uma força de 20 N empurra essa caixa sem que, no entanto, ela se mova. Então, pessoal, novamente a questão está nos dizendo que o corpo está em repouso. Quando o corpo está em repouso ou... Esse ou aqui ficou feio, né? Movimento retilíneo uniforme. Você pode dizer que pode aplicar a primeira lei de Newton, que é a questão da inércia, né? Ou seja, a força resultante total tem que ser zero, bom? Então, olha só, pessoal, quando eu aplico aqui sobre um bloco, e esse bloco aqui tem 4 kg, a primeira coisa que eu disse para vocês fazerem é desenhar todas as forças envolvidas. Então, nós temos o peso. Pelo fato de ele estar em contato com o corpo, vai aparecer uma força normal. Essa força normal é perpendicular à superfície. Se a superfície é assim, a força normal vai ser assim, né? Nós temos 20 N. E por que o corpo não está indo para a direita? Professor, como é que o senhor sabe que o corpo não está indo para a direita? Pelo simples fato do corpo estar em repouso, tá bom? Então tem que ter uma força para cá. Tem que ter uma força aqui puxando para cá. Essa força é a força de atrito. E aí, como nós sabemos que a somatória das forças tem que ser igual a zero, então o peso aqui é igual a normal. E vamos chamar isso aqui de F, tá bom? E a força F é igual à força de atrito. Certo, pessoal? Então, nessas condições aí, qual é a força peso? Então, vamos lá. A força peso é dada pela massa vezes a gravidade. Então, a massa do corpo aqui é 4 kg, a gravidade é 10, portanto, o peso ele é de 40 newtons. Então, vamos colocar aqui 40 newtons. Qual é a normal? Olha só, o peso é igual a normal. Se o peso é igual a normal, então aqui também tem que ser 40 newtons. Qual é a força de atrito? Muito fácil. A força de atrito, eu posso utilizar essa fórmula aqui? Não, pessoal. Nesse caso, eu não posso utilizar essa fórmula. Por qual motivo? Porque no caso dessa fórmulazinha aqui, ela é a força de atrito máxima.
a questão não diz se o corpo está, está em estado de iminência de entrar em movimento, né? Então você não pode dizer que o corpo tem força de atrito máxima. Mas como eu sei que a somatória das forças é igual a zero, a força de atrito aqui tem que ser 20. Então aqui, ó, força de atrito tem que ser 20. Tá bom? E se fosse 10 newton? Ia ser 10 newton. E para me saber qual é a força de atrito máxima? Para me saber a força de atrito máxima, eu tenho que saber qual é a força máxima para o corpo começar a entrar em movimento. Tá na iminência do movimento, tá bom? Tá. Então aqui vai ser 20 newtons. Para frente. O módulo da força de atrito estática, então vamos colocar aqui, atrito estático, máxima, então ó, já tá, eu posso utilizar a fórmula, tá bom? Agora que ele está dizendo que é a máxima, que atua sobre um corpo de massa de 5 kg em repouso, sobre a superfície horizontal é 40 newtons. Então, qual é nesse valor? O peso do corpo. Vamos lá, o peso do corpo. Como é que eu calculo o peso do corpo? O peso do corpo vai ser a massa vezes a gravidade. Ou seja, qual é a massa aqui? A massa, ele vai ser 5 e a gravidade 10. Portanto, 50 newtons. Então, o peso do corpo, 50 newtons. Qual é o coeficiente de atrito estático? Bem, para mim saber o coeficiente, eu só tenho uma fórmula. Só que para mim utilizar essa fórmula, tem que ser a força de atrito máxima. A questão já nos diz que é máxima. Então, se a questão nos diz que é máxima, fica fácil, né? A força de atrito aqui está sendo 40 newtons, porque o corpo está na iminência de se movimentar. Então, eu preciso saber que é a força normal. A força normal, pelo fato da superfície estar na horizontal... Ah, professor, e quando é que a força-peso não vai ser igual à força normal? Quando ela estiver no plano inclinado. Quando estiver no plano inclinado, você vai ter que usar decomposição de vetores. Então, a força normal aqui é igual à força-peso. A força-peso aqui é 50. Então, vai ser 40 dividido por 50. 4 dividido por 5, tá bom? Ou você pode dividir aí, sem problema nenhum. E aí não tem unidade, né? Coeficiente. Na letra C, da força horizontal capaz de colocar o corpo em movimento. Qual é a força? Então, a força tem que ser uma força maior do que 40. Por quê? Porque 40 ele já está na iminência. Porque esse 40 aqui é a força de atrito máxima, tá bom? Então, qualquer força acima de 40, o corpo vai começar a se movimentar, tá bom? Então, vamos para frente. A próxima questão diz que uma pessoa vai arrastar um caixote de massa de 80 kg sobre um piso horizontal, aplicando sobre ele uma força constante de 200 newtons. 200 newtons. Se a velocidade do caixote é horizontal e constante, qual é o valor? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, uma pessoa está arrastando um caixote. Então, vou colocar aqui, na posição para fazer esse desenho, mas eu vou tentar aqui. Então, nós temos aqui um caixote. E a pessoa vai fazer uma força F. Essa força F, ela é de 200 newton. E a massa do caixote é de 80 kg, tá bom? A velocidade é constante. Ah, professor, então não entra a primeira lei de Newton. Entra sim. A primeira lei de Newton ela vai atuar quando o corpo estiver em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, tá bom? Então você vai poder utilizar a primeira lei de Newton, que a somatória de todas as forças aqui tem que ser igual a zero, tá bom? Então, no caso aqui, se está fazendo uma força de 200 newton, para anular essa força, vai aparecer uma força de atrito para o outro lado. A força de atrito sempre é em oposição ao movimento. Então, eu posso dizer que a força de atrito ela vai ser de 200 newtons também, tá bom? No caso aqui é cinético, por quê? Porque o corpo não está em repouso, está em movimento. Então, nós dizemos que a força de atrito cinético. Então, qual é o coeficiente de atrito cinético?
entre o caixote e o piso? Bem, o coeficiente eu posso botar aqui, ó, que é o cinético vezes a normal. Então, a força de atrito cinético está sendo 200, o coeficiente eu quero saber, e a força normal é igual à força peso. A força peso é massa vezes a gravidade, como a massa aqui é 80 kg, nós temos aqui 800. Então, o coeficiente vai ser de 200 dividido por 800, que é a mesma coisa de 1 sobre 4, ou 0,25. Tranquilo, né? Vamos para frente. Então, vamos lá. Sobre um corpo de massa 2 kg, então nós temos aqui, ó, 2 kg, atuam 3 forças, F1, F2 e F3, com direções e sentidos representados na figura. Então, nós temos os vetores aqui. Aqui a força F3 e a força F2 tem a mesma direção, mas os sentidos são opostos. E aí nós temos a força 1 de cima para baixo, tá bom? A força F1 e F2, então vamos colocar aqui a força F1, 10 newtons, tá bom? E o F2 nós temos 40 newtons, então vamos colocar aqui 40 newtons. E os coeficientes de atrito estático e cinético, então vamos colocar aqui, coeficiente de atrito estático 0,3, coeficiente de atrito cinético 0,2. O coeficiente de atrito estático, pessoal, sempre é maior do que o atrito cinético. Então vamos lá. Qual é o módulo da força que o corpo exerce sobre o apoio? Então, qual é o módulo da força que o corpo exerce sobre o apoio? Então, professor, então é 10 newtons. Não, cuidado. A gente tem que desenhar todos os vetores. No caso aqui, pessoal, vai aparecer uma força peso. E também vai aparecer aqui uma força normal. Qual é a força peso? Vamos colocar aqui. A força peso é a massa vezes a gravidade. No caso aqui, a massa do corpo é 2 e a gravidade é 10. Portanto, o peso vai ser de 20 newtons. Então, para baixo, aqui no corpo, nós temos a força F, vamos chamar aqui de força total, tá bom? Vai ser a força F1 mais o peso. Todos os dois estão para baixo, né? Então, a força total, que vai ser correspondente à força normal, vai ser os 10 newton mais a força peso de 20 newtons. Então, a força total aqui é de 30 newtons. 30 newtons. Então, 30 newtons. Se o corpo está em repouso, informação importante, porque quando o corpo está em repouso, a somatória de todas as forças vai ser zero. Primeira lei de Newton, lei da inércia. Porém, na iminência de se movimentar, então vamos para a letra C. Se o corpo se move com velocidade constante, então agora eu vou ter que trabalhar com o atrito cinético, tá bom? Para a direita, qual é o valor do módulo do F3? Então, ele vai se mover para a direita. Se ele se mover para a direita, eu até alterei aqui, a força de atrito aqui vai ser para a esquerda, porque ela está sempre em oposição, tá bom? Só que agora nós vamos ter que calcular a força de atrito. No caso, a força de atrito é o coeficiente cinético vezes a normal. A força de atrito cinética aqui é o coeficiente que vai ser de 0,2 vezes a normal. A normal nós calculamos aqui, tá bom? Que vai ser esse 30 newtons aqui. Então, a força de atrito, ela vai ser de 6 newtons, tá bom? De 6 newtons. Então, se o corpo vai se mover com velocidade constante para a direita, então vai aparecer duas forças aqui. As duas forças para a direita vai ser o F3 mais a força de atrito, tá bom? Porque uma tem que anular com a outra. Ela vai ser igual a 40, porque a velocidade é constante. Tá certo? A velocidade é constante. Então, nós temos aqui a força de atrito, que é 6. Então, F3 vai ser mais 6, igual a 40. Então, F3 vai ser 40 menos 6. Então, a força F3 aqui, ela vai ser de 34 newtons. 34 newtons. Então, vai ser 34 newtons. Então, nós vamos para a última. Vou até apagar aqui, né? Vamos para a última aqui.
A última vai dizer que se o corpo se move com velocidade constante para a esquerda. Então, vou apagar aqui. Vou apagar aqui. E vou colocar, vou até botar de vermelho aqui. O corpo se move para a esquerda. Bem, se ele se move para a esquerda, então a força de atrito tem que ser para o outro lado. A força de atrito sempre é de oposição. Vou colocar a letra D. Então, nós temos que 40 newtons mais a força de atrito, ela vai ser igual a F3. A força de atrito aqui é a cinética, né? Então, nós temos 40 mais 6 igual a F3. Então, o F3 nessa situação vai ser de 46 newtons. Ok, né? Então, nós vamos para a última questão. Uma pessoa comprime um corpo com massa de 2 kg contra uma parede vertical, exercendo sobre ele uma força de 40 newtons, perpendicular à parede, conforme apresentado na figura. Perpendicular é que forma 90 graus. Se o corpo está em repouso, ó, informação importante, qual é o valor do peso do corpo? O peso do corpo não ia mudar se ele está em movimento, se ele está em repouso, tá bom, pessoal? Então, o peso é para cá, né? Então, como é que calcula peso? Peso é massa vezes gravidade. Então, a massa aqui é 2 kg, a gravidade 10, então o peso aqui é de 20 newtons. Então, o peso aqui, 20 newtons. A força que o corpo exerce no apoio. A força que o corpo exerce no apoio aqui, né? Então, olha só, é igual a força F. Letra B aqui. Ele está fazendo a força F de 40 newtons, então vai ser 40 newtons. 40 newtons. A força que o apoio exerce no corpo. Ó, a somatória das forças tem que ser igual a zero. Se ele está fazendo a força para a direita e o corpo não está atravessando a parede, então tem que aparecer outra força aqui para cá. E essa força tem que anular com a outra. Então a força aqui também tem que ser igual a 40 newtons. Na verdade, nós estamos falando da força normal, né? 40 newtons. 40 newtons. A força de atrito que atua sobre o corpo. Olha só, ele tem uma força P para baixo. Então vai aparecer uma força de atrito aqui para cima. Porque senão tem que aparecer uma força anulando. Então é igual ao peso, né? Então é igual ao peso. A força de atrito aqui é igual ao peso. A força de atrito nós já calculamos, então, pela força peso, 20 newtons. O coeficiente de atrito estático entre a superfície de contato. Supondo, olha a informação importante, que o corpo está na iminência. Ó, falei para vocês que a formulazinha da força de atrito, ela só serve nesses casos de iminência de movimento. Então, aqui é atrito estático. Então, como eu tenho aqui 20... eu tenho um coeficiente que eu quero descobrir, né? E eu tenho a força normal. A força normal é igual a força F, que é 40. Então, o coeficiente vai ser 20 dividido por 40. Portanto, o coeficiente vai ser de meio. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí. Qualquer dúvida, você deixe lá no comentário para a gente responder, tá bom? Até a nossa próxima aula.